Olá, estamos começando mais um episódio do PodMed, o videocast do Medplex Eixo Norte. Aqui é um canal aberto para falarmos sobre saúde, bem-estar, negócios, inovação e muitos outros temas, sempre com convidados especiais e que atuam aqui dentro do Medplex Eixo Norte, que fica localizado em Porto Alegre, na Avenida Assis Brasil 2827, no coração da Zona Norte de Porto Alegre. Eu sou Laura Medina, jornalista, e hoje o nosso assunto é de extremo valor para as empresas e para os profissionais da saúde, porque nós vamos falar sobre a importância da contabilidade para a tomada de decisões e também para a organização financeira fiscal de uma empresa. E quem fala sobre esse assunto é Thiago Zanini, ele que é graduado em Ciências Contábeis e sócio-gerente da Ampla Assessoria Contábil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Todo meu. E vamos iniciar falando sobre por que é tão importante, porque a contabilidade é um investimento para a tomada de decisões das empresas. O que a Ampla vende para os clientes, tá? É a contabilidade como forma de gestão. Então, nós juntamos a informação, ajudamos o cliente a se organizar e usamos essa informação para a tomada de decisão, para a próxima etapa da empresa, para uma evolução da empresa, para ela entender o fluxo de caixa dela, né, como ela pode se projetar, aonde estão as despesas, as principais despesas, aonde a gente consegue fazer a redução, enxergar melhorias de redução de carga tributária, né, como compor preço, custo. Um dos grandes problemas de clientes que não utilizam a contabilidade dessa maneira é não estar preparado para 13º e férias dos funcionários, por exemplo, né? Então, a contabilidade ela é uma ferramenta que te ajuda a fazer essa previsão, né? Essa previsão orçamentária toda, né? E todas essas informações são úteis na gestão de forma geral, né? Então, a gente hoje usa muito a contabilidade para auxiliar o cliente em pequenos controles que tem uma dificuldade muito grande do cliente assumir, né? Então, desde o controle de um cartão de crédito, dos recebimentos dos convênios. Então, tudo isso, a gente tem ferramentas, tecnologia, que vai ajudar a gente a conciliar isso, a saber se isso está tudo ok, se está acontecendo da maneira correta. Porque toma muito tempo tudo isso. Exatamente. Né, de uma empresa. E algo assim, nós temos hoje no sistema tributário no Brasil uma complexidade que realmente dificulta muito. As empresas, é comum empresas pagarem mais impostos do que deveriam? Muito mais comum do que a gente imagina. Toda empresa ela tem uma tributação. Essa tributação ela não está errada, não existe uma certa ou errada, talvez, para essas tributações. Eu posso ter 5 formas de tributar para o mesmo tipo de atividade, com o mesmo tamanho de faturamento, enfim, né? Só que tem tudo de forma legal, tem como tu escolher a que melhor se encaixa para tu ter uma otimização, de ter uma redução de carga tributária. Então, essa é a expertise da Ampla, né? A gente estuda constantemente e se mantém atualizado, e todos os anos, lá por novembro, dezembro, se faz uma análise, né, de cliente por cliente para ver o que se fará para o próximo ano. Então, não se abre uma sede nova, não se projeta ampliações, enfim, sem conversar com o contador. Se você estiver fazendo isso hoje e não tem o apoio da contabilidade, alguma coisa está errada, né? Então, assim, tem que usar essa ferramenta para te saber, né, ter com segurança, com propriedade, tu poder fazer qualquer tipo de mudança, investimento, né, ou uma mudança também na parte de tributação. E como identificar se há alguma falha dentro daquele sistema todo na empresa, se há como recuperar também tributos? Sim, esse é também um dos nossos serviços, né? Nós fazemos toda uma análise, né, documental
primeiramente uma amostra, né, de 6 meses a 1 ano. Então, esses 6 meses a 1 ano a gente faz uma análise criteriosa de toda a documentação, inclusive documentação de sócios. Toda essa análise é realizada para se identificar se há algum tipo de tributação que possa ter sido realizada de forma errônea, né? Ou se não foi aproveitado algum incentivo previsto para aquela atividade. Nós temos casos de clientes que foi identificado e é possível fazer recuperação de 5 anos para trás. A Ampla auxilia o cliente na redução de custo dela. Então, eu não me considero hoje um custo para o meu cliente. Toda a minha remuneração vem daquilo que eu ganho para o meu cliente, né? Então, é diferente de uma contabilidade tradicional, que, no meu ver, ela é uma contabilidade paga pelo dono da empresa, mas que trabalha para o governo. E eu não quero esse papel para mim. Então, assim, já tem muitos no mercado, né? Então, o que eu quero? Eu quero uma empresa que ajude o cliente a crescer, que auxilie o cliente na redução de tributos. E a gente, quando organiza e consegue identificar, eu consigo recuperar 5 anos para trás. E nós temos daí 2 maneiras de fazer essa recuperação. Ela de forma administrativa, onde a gente pode compensar com os impostos a pagar, ou a gente pode fazer de forma jurídica, que aí leva mais tempo, pode levar de 5 até 10 anos, para receber isso como por depósito. Então, hoje eu nem indico para o meu cliente fazer dessa maneira, porque é muito oneroso, muito tempo, né? Mas a gente consegue fazer tudo de forma administrativa e começa a recuperar os impostos todos. Tudo aquilo que foi pago vem com correção monetária. Então, se foi pago R$1 milhão, aquilo vira facilmente 2 milhões em 5 anos e a gente vai recuperando com os impostos a pagar. Então, a empresa passa 2, 3 anos sem pagar impostos ali daquela mesma... Encontra, então, oportunidades aí de economia fiscal? Muita economia. Clientes que começaram conosco, eles já têm a otimização dessa tributação, sempre ao máximo. E quando a gente identifica, na verdade, se você for parar para analisar friamente, né, o trabalho de alguém não especializado acaba saindo caro para esse cliente, né, porque eu estou economizando algo que não deveria ter sido pago se tivesse sido contratado alguém especializado para isso, né? Então, é um dinheiro que te pertence, sim, né? Sim. Então, tu está recuperando. Então, não é nada, é algo que saiu do teu bolso, tu já pagou e tá recebendo de volta, né? Por ter sido mal administrado, por ter falhas nesse processo. A gente tem vocês podem, então, vocês fazem uma auditoria no primeiro momento. Isso. A primeira coisa a ser feita é uma análise completa de documentos, né? Então, assim, primeiro se faz uma amostra menor para se identificar, se faz todo um questionamento para a empresa tem que abrir para se estudar algo de forma global. Então, hoje eu contemplo nos meus clientes a parte patrimonial do cliente, a parte de pessoa física e a jurídica. Então, é um estudo completo, não é um estudo individualizado, né? Esse cliente ele tem uma empresa, o sócio é proprietário da empresa ou tem uma participação da empresa e ele também tem um patrimônio. Então, hoje eu uno os interesses do sócio. Então, na verdade, o meu foco é o sócio. O sócio tem que ter benefício na pessoa física, né? Na constituição do patrimônio e sucessão desse patrimônio e também na pessoa jurídica para ele ter uma otimização e a renda dele ser menos tributada possível. Uma questão que a Ampla... Triangulação. Sim. Uma questão que a Ampla traz é justamente que profissionais liberais, muitos, possam operar de uma forma jurídica. Quais seriam, por quê? Quais seriam as vantagens? Quais profissionais que poderiam fazer essa operação, digamos assim? Todas as atividades hoje remuneradas, né, elas têm previsão de poderem ser uma pessoa jurídica, né, uma empresa. Então, algumas pelo MEI, outras pelo Simples, outras pelo presumido, enfim, vários tipos de tributação. E no caso dos profissionais liberais,
eles têm previsão de atuar como autônomos. Porém, a tributação e as exigências para o autônomo, elas são altas e caras. Então, nesse caso, o faturamento que eles podem exercer, que ainda vai valer a pena ser autônomo, de fato, sem ser uma pessoa jurídica, ele é muito baixo. Ele tem pouca elasticidade. Então, vamos supor, conforme o caso, até R$5.000 como autônomo, pode ser que ainda vale a pena ficar como autônomo, não abrir uma pessoa jurídica. E a partir de um certo valor, já compensa passar para a pessoa jurídica por N vantagens. Uma delas, e a principal, é a tributação, extremamente reduzida comparada com uma tributação como autônomo. Isso, por exemplo, na área médica que vocês atuam? Um profissional recém-formado, né, uma alíquota tradicional, no Simples Nacional, ele inicia pagando 15,5% de imposto e ela é uma alíquota crescente, ou seja, quanto mais tu faturar, mais tu vai pagar. Essa é uma tabela para o Simples, para uma empresa médica, para uma empresa médica de um autônomo, né? A gente chama que é pejotização de um autônomo. A pessoa, na verdade, ela mesma atua, mas com um CNPJ. Então, já é um custo muito alto. E depois nós temos algumas maneiras de redução, né? Previsões de redução, e conseguir chegar até 6% para essa mesma empresa. Então, nós temos dentro da área médica pessoas fazendo a mesma atividade, algumas pagando 6, outras 15, outras 13, com o mesmo faturamento, por falta de planejamento, por não entender da regra do jogo, né? Eu costumo brincar com os meus clientes que o jogo da tributação é um jogo de vôlei. Nós somos uma dupla contra o sistema tributário. Um de nós não souber jogar, nós nunca vamos ganhar. Sim. Então, a orientação do cliente, o cliente precisa entender da regra para que ele permita que a gente auxilie ele. Porque não tem como auxiliar o cliente sem instrução, né? Então, ele é educado para isso. E o termo equiparação hospitalar, que está sendo muito falado nessa área médica, explica melhor para a gente. Certo. A equiparação hospitalar. Esse é o carro-chefe hoje da Ampla. É quando a empresa ela tem direito legal de estar equiparado fiscalmente a um hospital. Então, ele precisa ter algumas características, né, que incluem questões da Anvisa, questões de atividade, como, por exemplo, que é muito desconhecido, né, do meio. Laboratórios. Todo e qualquer laboratório de análises biológicas, ele tem direito à equiparação hospitalar, porém ele tem todo um processo de adequação, desde estrutural como societária, para que ele possa se equiparar. Então, laboratórios, todo e qualquer dentista que não seja autônomo, que seja um consultório dentário, a equiparação hospitalar ela não é para autônomos, ela é para instituições maiores, né? É uma dos pré-requisitos. E de estruturas, por exemplo, que possuem algum tipo de cirurgia invasiva. Ela pode ser dermatológica, raio-x também entra, toda a parte de exames por imagem, ressonância, raio-x. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de valores, é absurdo. Não caiam para trás, tá sentada. Então, assim, uma empresa que fatura R$1 milhão, tá? Ela, R$1 milhão hoje, se ela equiparar ao hospital, uma empresa que é para o lucro presumido, equiparar ao hospital, ela tem uma economia de R$78 mil de impostos por mês. É muito. É muito. Esses R$78 mil, tem mais um detalhe, ele já é isento de impostos.
Então, é R$78 mil de lucro líquido. Então, para a gente fazer um cálculo reverso do que representa essa economia, é como se uma empresa que fatura R$1 milhão passasse a faturar mais 3 milhões anuais. Então, se ela fatura 12 mil, ela teria que passar a faturar 15 milhões para ter essa mesma lucratividade que tem com a equiparação hospitalar. Então, imagina o que a empresa... Não é só uma economia. O que a empresa deixa de precisar ampliar, né? Todo o custo, toda a logística, todo o treinamento que precisa dar para funcionários, enfim. Então, é algo muito maior do que só a economia. Sim, né? sem dúvida. É né? uma A otimização. qualidade que pode, né? Qualificando qualidade. muito mais todo o trabalho, sem dúvida nenhuma. E o que não é elegível à equiparação hospitalar? A gente tem um risco dentro dessa atividade para quem não exerce da maneira como deve ser, claro, né? Então, assim, toda a regra, ela é muito bem redigida e ela está lá acessível a todos. E o que acontece hoje na equiparação hospitalar, que é o principal caso de problemas com essa redução tributária e que acabam perdendo na justiça, pela Receita Federal executa, né, e acabam perdendo na justiça. As consultas, que são simples consultas, elas não são equiparadas. E esse é o principal motivo pelo qual as empresas perdem. Então, uma empresa que tem, por exemplo, no caso de uma empresa que faz raio-x, uma empresa de traumatologia. Essa empresa de traumatologia, ela tem uma consulta, a pessoa senta, vai se consultar, e aí o médico receita um medicamento, e ele vai embora. Essa consulta, ela não tem direito à redução de tributação. Então, ela vai manter pagando tributação normal. Agora, quando ela é uma consulta que ela é encaminhada para um serviço de raio-x, né? Uma ressonância magnética, que ele é em conjunto, porque uma coisa depende da outra. Eu não posso fazer um raio-x sem uma consulta. Então, esse serviço com o raio-x, esse faturamento, ele tem previsão de redução. Tem a forma correta de fazer, tem como ser econômico, né? E aí é seguro. E aí é seguro. Então, os laboratórios, por exemplo, todo e qualquer laboratório, o laboratório não tem consulta. A pessoa chega, faz um exame X e é um exame. Então, ele tem 100% do seu faturamento reduzido. Então, tem alguns casos em que a gente consegue mensurar porque é 100% do faturamento. Outros casos tem que se analisar e separar esse faturamento para cada etapa, o que enquadra e o que não enquadra. Sim, por exemplo, clínicas médicas, algumas até teriam, né? Por exemplo, na área da dermatologia, por exemplo, é mais acessível porque isso acontece. Agora, já em outras áreas da medicina, não. O procedimento dermatológico, se ele for cirúrgico, ele tem direito. Se ele não for cirúrgico, não. Então, tem que se separar isso no faturamento. Quando faturar, aquele que foi faturado com procedimento cirúrgico, desde que isso tá muito importante, bota em negrito aí. Todas as exigências para equiparação hospitalar, elas precisam estar cumpridas para depois se ter o direito. E o direito, ele é somente nas atividades contempladas, né, e equiparadas. Então, o que acontece é que as empresas acabam equiparando total o seu faturamento indevidamente. E isso é o maior problema hoje jurídico da equiparação hospitalar. Por isso, muitos clientes acabam não optando ou fazem uma pesquisa judicial e vê que a pessoa... alguém do meu meio perdeu na justiça por isso. Não, mas ele perdeu porque ele fez uma irregularidade. A regra é clara e tem que ser feito correto do início ao fim. Então, tem que se dividir esse faturamento. No consultório dentário também. Então, a gente tem alguns procedimentos que são cirúrgicos e esses procedimentos cirúrgicos, se eles forem separados do restante, de uma limpeza comum de dente ou de uma consulta comum dentária,
e eles podem ser reduzidos. Então, nós precisamos organizar isso dentro da empresa. Então, a gente começa com um ERP, né, que é um sistema onde a gente consiga organizar isso, que facilite também a questão da emissão das notas fiscais. E aí, por aí, se consegue separar do faturamento quanto de fato tem direito e reduzir naquele montante que tem direito. Alguns casos é 100%, mas nem todos. Bom, a Ampla faz o diagnóstico médico. Quase como uma cirurgia da empresa. É verdade. É o médico da empresa. É o médico da empresa. Antes de encerrarmos, gostaria de saber por que a escolha, a empresa de vocês escolheu o Mediplex Eixo Norte. Quais as vantagens que vocês encontram aqui no Mediplex Eixo Norte e para os clientes também? Então, a escolha do Mediplex se deu pelo o glamour. O lugar é muito, muito bonito, muito bem localizado, né? Toda a questão, o nosso foco também. Então, nós viemos para ser referência. Quando eu fiz a pesquisa, não tinha contabilidade aqui ainda, então eu disse, olha, minha ideia é ser referência dentro do complexo, né? E toda a infraestrutura que ele proporciona, né? Esse podcast que a gente está fazendo hoje. Então, a visibilidade, né? Acho que é um conjunto que tem nos proporcionado bastante crescimento, assim, bastante visibilidade. Que ótimo. E eu aconselho. Estou bem satisfeito. Ai, que bom. É um espaço realmente, né? Onde tem uma movimentação dentro da área médica. E aí todo mundo aqui se conversa. Sim. De alguma forma. Quero agradecer imensamente. Nós temos outros assuntos aí bem importantes que poderíamos Sim. falar, mas o nosso tempo não permite dessa vez. Mas em outro momento nos encontraremos também para falar, porque realmente quando se tem uma boa gestão, um bom planejamento de tributos, é uma diferença enorme para os profissionais em geral, para as empresas que podem de fato qualificar ainda mais o seu negócio, né, através de uma economia fiscal, muitas vezes. Muitíssimo obrigada, muitíssimo também obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Tchau!